Mas na boa, para viver de particular, irmão, o que vai fazer diferença tô fazendo as ações de posicionamento para atrair os pacientes. Quando esses pacientes chegam, eu tenho uma secretária que cuida bem desses pacientes, que acolhe bem esses pacientes, que faz com que esses pacientes realmente compareçam na consulta. A minha consulta realmente é uma consulta que o paciente também se sente acolhido, que eu escuto esse paciente, que eu faço bons diagnósticos, proponho um tratamento que realmente transforme a vida dele. E depois eu tenho um programa de acompanhamento, eu tenho um serviço de alto valor para ajudar esse paciente a ter resultado mais rápido, de forma mais segura. É isso que faz a diferença, irmão. A ideia hoje é a gente bater um papo aqui, eu e o Thiago, sobre o método, sobre o programa CVM, tirar dúvidas, caso você tenha alguma dúvida aí. E eu pedi para o Thiago para ele selecionar algumas perguntas frequentes, né? Sobre o programa CVM, sobre o método CVM, sobre viver de particular. E a gente vai falar sobre isso. Qual que é a diferença do método CVM para o programa CVM? Então, o que é o método CVM? O método CVM, pessoal, como o próprio nome fala, é uma metodologia. Então é um passo a passo, tá? Que eu criei lá em 2019 junto com o Arthur Ribas, que me ajudou a criar esse método. E que esse método lá, que nasceu em 2019, assim como uma semente que vira um brotinho e depois vira uma árvore, o nosso método também floresceu, cresceu e hoje tem dado muitos frutos. E já não é mais o mesmo, né? A cada turma, né, Tiago, a cada mês, a cada ano, a cada semestre, a cada ciclo, a cada curso também que a gente faz, a cada conhecimento novo que a gente tem acesso, a cada mentoria, mastermind que a gente participa, a gente vai, né, esse método ele vai se transformando, ele vai, né, melhorando, ouvindo os nossos próprios alunos, né? O método é isso, é um passo a passo que antes eram 4 pilares, agora já são 5 pilares. O primeiro e mais importante pilar hoje, que a gente chama, é o de posicionamento, que é dentro de toda a área da especialidade ou da medicina, você escolher grupo de patologias ou uma patologia, escolher um grupo de pessoas, um segmento de pessoas, ou um grupo de pessoas. Então, posicionamento é algo primordial, por isso que a gente está desmembrando ele como um dos pilares, tá? E a partir do momento que você define o seu posicionamento, você começa a se tornar uma referência naquilo, a ser encontrado pelos pacientes e a fazer ações para que você também encontre os pacientes. O segundo pilar é o pilar de conduta efetiva, que é o pilar de pós-consulta, dos programas de acompanhamento, onde a gente te ajuda a criar um serviço onde você acompanha de forma próxima, né, e ao longo do tempo os seus pacientes. A gente acredita que a gente acredita numa medicina onde o médico ele está acompanhando o paciente entre as consultas, não só dentro da consulta. E isso vale para clínicos e cirurgiões, tá? Então, esse pilar, o pilar de conduta efetiva, junto com o pilar de consulta que converte, são digamos assim, são os grandes diferenciados do CVM. Isso aqui, esses dois pilares, é algo exclusivo do CVM. É algo que a gente criou. Tem gente falando de planos de acompanhamento? Tem. Copiaram a gente. E é uma honra ser copiado, sabe? A Apple é copiada o tempo todo, né? As grandes marcas são copiadas, faz parte. Então, mas é importante ser 100% honesto aqui e transparente, dizer que foi a gente que criou isso lá em 2019. Pilar de conduta com pilar de consulta são diferenciais. O que é o pilar de consulta? Fazer muito além do que se diz aí de uma boa consulta. É realmente isso fui eu que criei, um passo a passo, 4 passos de uma consulta que converte pacientes em fãs. Escutar, explorar, informar e pactuar. Isso é a grande essência do CVM. Uma boa relação médico-paciente, uma parceria, não só dentro da consulta, mas também fora da consulta. Qual que é o grande diferencial do CVM? É isso, são esses dois pilares. Consulta que converte, conduta efetiva. Qual é o grande diferencial do método CVM em relação ao que existe no mercado? A verdade, a boa medicina, a transformação real, o foco 100% mesmo em melhorar a vida dos pacientes. Uma questão, né, seria que os médicos, eu vou começar pelo marketing, né? Tem um exemplo da Dona Cristina, né? A Ana Cristina começou por esses dois pilares e basicamente ela tinha uma agenda cheia de pacientes
uma lista de espera, somente aplicando esses dois pilares. Então, demorou anos, né, para ela aplicar o pilar realmente de marketing, né, o pilar de captação, que hoje ela aplica também. Então, ela começou certinho, começou com um pilar de cada vez, começou com os pilares mais importantes, e aí ela foi implementando o restante do método aos poucos. Exato. Essa semana eu até dei um feedback para uma aluna sobre isso, né? Ela recentemente entrou no nosso programa de mentoria. A gente tem eu vou já explicar, né, os serviços que a gente tem, mas ela já entrou direto no nosso programa de mentoria e ela perguntou isso. Ela falou lá no grupo: pessoal, eu estou começando do zero e tal, eu quero saber se eu foco logo no Instagram. E aí eu fui bem direto com ela, né, e falei: olha, o Instagram aqui na nossa ordem de prioridade fica lá para depois. A sequência do método é: define um posicionamento, cria programas de acompanhamento para esse posicionamento, melhora, treina e aprende as técnicas de consulta e de vendas que estão lá no método também, no módulo de consulta, no pilar de consulta que converte. Depois vai cuidar do pré-consulta, né? Secretária, POPs, COPs, que são a parte dos fluxos de atendimento. Depois você vai para Google, né? Posicionamento em Google, somente depois para o Instagram. Então, olha só o tanto de coisa que precisa ser feita até chegar no Instagram. Eu quero começar no Instagram, eu adoro o Instagram, tá tudo bem, você pode começar. Mas não é isso que a gente recomenda. O que a gente recomenda aqui é algo que um aluno nosso também falou, Thiago, lá atrás, que eu repito sempre. Ele falou assim: o que me encanta no CVM é que eles ensinam a gente a criar primeiro um serviço que realmente transforma vidas, para somente depois ensinar a divulgar esse serviço. E é exatamente isso, cara. O grande ouro do CVM é estruturar um intra e um pós-consulta que transforma a vida de cada paciente que passa por eles. E a partir disso, gera-se um boca a boca. Tiago, a gente pode citar aqui o exemplo do Michel, né, cara? Michel hoje, acho que dentro da UP é um dos que mais investe em marketing. Sim. Em tráfego pago. Não estou falando de equipe, não estou falando de... Eu estou falando de pagar para o Facebook, para o Instagram e para o Google para aparecer o site, para aparecer os conteúdos. O Michel é um dos que mais investe, né, em tráfego pago. Sim, principalmente no Google, né? Principalmente no Google. Só que, quando a gente olha para os números dele, de onde vem a maioria dos pacientes que fecham serviço de alto valor? Indo de indicação. Vem de indicação, do boca a boca positivo. É óbvio que no CVM, quem está entrando agora vai aprender que é tudo uma engrenagem. O que é mais importante? Thiago, o que é mais importante em você? O seu braço direito ou esquerdo? Os dois, né? E o que é mais importante em ti? É o teu olho direito, esquerdo ou a tua orelha? Os dois. Tudo funciona para que tudo precisa estar, né? Tudo se combina, né? Para que a gente, como ser humano, funcione. Né? Então, o que é mais importante, Instagram ou Google? Por que eu tenho que escolher? Faz os dois. Agora, o que eu faço primeiro? Aí a gente pode fazer analogia com o corpo também. O que é mais importante, Thiago? Teu braço ou teu coração funcionar? Coração, né? Coração. Prioridade é cuidar do coração, do cérebro, dos órgãos vitais. Aí, beleza. Então, o que é o coração do método CVM? É a consulta. O que é o cérebro? É o pós-consulta. O que é o fígado? É o pré-consulta. Fígado e rim. Aí depois, o que é o marketing? O marketing pode ser a perna, pode ser o braço, pode ser... Então isso é fidelização. O que é fidelização, Wildre? Fala de forma que a gente entenda. Fidelização é a pessoa dizer assim: eu vou pagar de novo para continuar com esse acompanhamento, porque eu percebi valor. Né? Eu até mostrei os depoimentos no Google lá da Beatriz ontem, os pacientes falando isso. Então, esse é o método CVM, tá? São esses passos. Então, de novo, posicionamento, conduta efetiva, consulta que converte, aí, clínica que encanta, que envolve ter uma secretária própria, que envolve ter uma secretária própria, que você treina, que você bonifica, que você valoriza.
cima de procedimentos operacionais padrão, que são os POPs, ensina de comportamentos operacional padrão, que são os COPs, que tem a ver com a cultura, com os valores. Mas Sidney, eu posso contratar uma agência de secretariado virtual? Pode. Para começar, pode. Mas ontem a gente estava no plantão de dúvidas também falando sobre isso, Thiago. Qual é o momento de contratar uma secretária própria? Pô, a gente tem alunos que estão faturando 25, 30 mil, 40 mil por mês e não tem uma secretária própria. Para esses eu falo, cara, não dá mais. Se você quer faturar 50 mil para cima e ter qualidade de vida e não ficar doido ou doida, contrata uma secretária própria, seguindo o método CVM. Para começar, posso começar com a secretária que não seja própria? Pode. A gente tem alunos que começaram sem secretária e funciona. Mas o que o método recomenda? Ter uma secretária própria. Com POPs e COPs. Né? Com reuniões, com feedback, com bonificação financeira, emocional, com metas de processo, meta de resultado. Teve uma aluna ontem, Thiago, que já está no 3º ano de mentoria, que aí às vezes eu preciso chamar as pessoas para presença, né? Eu falei, poxa, o que o método recomenda? O que eu tô te recomendando? Te recomendo ter uma secretária própria. E aí ela captou, ela falou, entendi. Não vou discutir com o método, vou aplicar. Talvez ela esteja aqui, não sei. Mas enfim, ela esteja vendo a gente agora. Mas é isso. Quem aplica o método tem resultado. Quem fica discutindo com o método, aí demora mais tempo. O último pilar, só para finalizar, é o pilar de captação assertiva, que aí envolve Google, Instagram, mas não só isso, não só marketing digital, mas boca a boca positivo, boca a boca virtual. Boca a boca virtual é muito poderoso também, e a gente ensina o passo a passo do boca a boca positivo virtual. Inclusive, a gente já fez live só sobre isso aqui também, né, Thiago? Sim, sim. Agora, para quem aplica, quem está aplicando, está tendo a vida transformada. Esse é o método CVM. Qual que é a diferença para o programa CVM? O programa CVM é o nosso curso. Nosso curso, falando bem direto, né? O nosso curso online, onde está lá o método, as aulas gravadas, bonitinha, com cada um dos pilares, tá? Para você assistir as aulas. Lá na plataforma, a gente tem hoje 2 plataformas que a gente usa, Curso Educa e Hotmart. Então lá na plataforma, você assiste no seu tempo, alguns assistem rápido, a Beatriz falou que assistiu 70% do CVM em um feriadão. Porque são 4 módulos principais, né? Então, é um conteúdo, ao mesmo tempo que é pouco conteúdo, é um conteúdo denso. Por quê? Porque não é do conhecimento da maioria. Marketing, gestão e vendas não é algo que ensino na faculdade. Então, às vezes... E, obviamente, a parte da mentalidade também. E aí, pessoal, eu vou trazer algumas dúvidas que são comuns entre vocês. Estão pensando, estão em cima do muro sobre entrar no programa CVM. A gente tem vários exemplos aqui de alunos que entram e falam assim, Cid, eu acompanho você desde 2020 e pouco. Bolinha. Então, às vezes já está aí 2, 3 anos acompanhando e não entrou ainda no programa CVM, que está sempre esperando o melhor momento, esperando, etc. E tem várias objeções. Então, eu vou trazer algumas aqui. Uma das principais, Sidney, que o pessoal tem é, será que funciona para mim? Eles ficam na consideração de mas na minha especialidade, porque eu sou clínico, né, Sidney? Isso aí você está falando é bem cirurgião, né, que faturou aí 18 mil em um dia. Eu sou clínico, né? A minha especialidade aqui não tem tanta demanda. E aí eles trazem essa. Minha cidade é pequena, as pessoas não têm dinheiro. Isso. Ou então a minha cidade é muito grande, né? Tem muita concorrência. Sim. Então, beleza. Acho que a primeira coisa para a gente falar sobre se funciona para mim é falar se funciona ou não. E aí, uma das formas de você descobrir se funciona ou não é você vir aqui no YouTube e pesquisar por uma playlist que a gente tem. Então, tem centenas de médicos aí para você maratonar, para você depois
pesquisar se essas pessoas são médicas mesmo, depois mandar um direct para algumas delas, perguntar se elas realmente fizeram esse treinamento, se elas tiveram resultado, né? E ó, um dos nossos valores aqui, o primeiro valor da nossa empresa é integridade. Então, sendo 100% íntegro aqui com vocês, nem todo mundo tem resultado não, tá? Então não funciona para todo mundo. Só funciona para quem aplica, para quem assiste às aulas e para quem executa o que aprendeu na realidade, tá? Então, e infelizmente, Thiago, por que muitas vezes a pessoa acha que não funciona? Cara, porque talvez ela já tenha comprado um outro curso, um outro método, e ela não. E ela não. Ela não assistiu às aulas, ela não aplicou, ela não participou dos encontros, ela não tirou dúvida. E aí, ela não tem resultado. É a mesma analogia da academia, cara. Que atire a primeira pedra quem já se matriculou na academia, pagou adiantado e não foi. Levanta a mão aí, que eu sou essa pessoa, eu já fiz isso. É a mesma coisa de você, não, esse ano eu vou controlar minhas finanças, vou olhar todo dia, vou preencher planilha, vou economizar, vou começar a investir. Só que aí você também não faz. Não vai ter dinheiro guardado, não vai ter dinheiro investido. Então, aqui é a mesma coisa, não é? Ao invés de perguntar se funciona ou não funciona, cara, perguntar se eu realmente quero isso. Você realmente quer fazer o seu consultório ser sua principal fonte de renda? Você realmente está disposto? Você realmente está disposto, está disposta a fazer o que tem que ser feito? Porque, na verdade, Thiago, vai ser não vai ser a maioria, cara. Vai ser a minoria. E isso não é só para viver de particular, não. Isso é para ter saúde, para ter dinheiro guardado, para ter relacionamentos que funcionem. É a minoria, cara. A gente tem uma técnica aqui que a gente chama de PHD. É você olhar para dentro do seu posicionamento, para o que realmente você tem paixão, P de paixão, H de habilidade. Cara, eu sou muito bom nisso, ou eu quero me tornar muito bom nisso. E a terceira coisa esse posicionamento tem demanda? Tem muita gente precisando desse serviço? Então, a gente tem alunos, só para você ter uma noção, Gilvan, que não tem RQE e que hoje fatura mais de 100 mil por mês, trabalhando 30 horas por semana. Trabalhando 30 horas por semana. Sem RQE. Por quê? Não é o RQE que vai definir, cara. O RQE é importante? É importante. É importante principalmente para você se sentir bem, se aquilo te faz sentir bem. É importante para segurança, talvez, é importante para os conselhos, é importante para a MB, é importante para a gente ter, para a sociedade ter ali um crivo, né, da qualidade do médico. Mas na boa, para viver de particular, irmão, isso não vai fazer muita diferença. O que vai fazer diferença cara, os pacientes, eu estou atraindo, eu tô fazendo as ações de posicionamento para atrair os pacientes. Quando esses pacientes chegam, eu tenho uma secretária que cuida bem desses pacientes, que acolhe bem esses pacientes, que faz com que esses pacientes realmente compareçam na consulta. Depois, a minha consulta realmente é uma consulta que o paciente também se sente acolhido, que eu escuto esse paciente, que eu faço bons diagnósticos e que eu proponho um tratamento que realmente transforme a vida dele. E depois eu tenho um programa de acompanhamento, eu tenho um serviço de alto valor para ajudar esse paciente a ter resultado mais rápido, de forma mais segura. É isso que faz a diferença, irmão. Lá no início, uma consultoria que eu fiz com o Marcelo, e a grande dúvida dele era essa, cara.
Pô, irmão, mas eu não tenho RQE, porque eu quero me posicionar para doenças orificiais, doença do ânus, né? Do cólon. E aí eu fiz uma consultoria inteira com ele. E o Marcelo, Gilvan e quem estiver me ouvindo aí, qual que é o grande segredo do Marcelinho? É que ele é treinável. Ele é o tipo de aluno que todo professor ama ter. O Marcelo, ele não só assiste às aulas e executa, mas ele executa rápido. Marcelinho, quer focar em teu PhD doenças orificiais? Então, bora para cima, irmão, bora focar. Você não vai entrar no Instagram. Se você entrar no Instagram do Marcelo e não tiver um vídeo novo, tem alguma coisa errada. Ele aconteceu alguma coisa com ele. Todo dia tem um vídeo novo do Marcelinho no Instagram. Todo dia. Falando de qualquer coisa, falando de tudo? Não. Ele fala, 80% do tempo ele fala de doenças orificiais. Hemorroida, 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 hemorroida. 49 mil seguidores. Começou esse Instagram, sei lá, há uns 2 anos. Ou menos de 2 anos. Ele começou do zero, 2 anos atrás. Do zero, vou repetir, ele começou do zero o consultório dele 2 anos atrás. Do zero a 100 mil reais em 2 anos. Sem RQE. Sem RQE. Porque não é sobre ter RQE. É sobre fazer um serviço que realmente transforma vidas, aprender a como oferecer esse serviço, aprender a como atender os pacientes de forma que os pacientes digam: uau, que médico incrível. E, obviamente, vencer um monte de barreiras mentais, medo, vergonha, para ir para criar o seu posicionamento, irmão. Entrando para outra pergunta, a gente pode até abrir mais um pouco, né, Sidney? É o seguinte: devido à rotina do médico, né? Você que é médico e tinha uma rotina ali lá atrás de não ter tempo, final de semana, feriado nem nada, então muitos médicos eles acabam entrando, né? Tendo essa dúvida de ao entrar se realmente eles vão conseguir aplicar, assistir às aulas, aplicar o método, eles vão ter tempo para isso. E aí eu acho que vale um pouco também você falar de como a gente já reestruturou o curso, né? Justamente pensando nisso. Então, como você acabou de trazer lá atrás, a gente está sempre. O método hoje ele já não é o mesmo de quando começou, ele já foi aprimorado. Definitivamente. Definitivamente. Por alunos, né, que estão validando o método todo dia, implementando o consultório, trazendo coisas novas. Então, a gente já, diferente de antes, por exemplo, da pessoa que tinha acesso lá atrás e a pessoa que tem acesso agora, e ainda mais com a própria IA que a gente implementou, né? Então é algo totalmente novo, né? Cara, a questão do tempo, tu falando aí, eu fiquei pensando, cara, olhando para minha vida hoje, eu ainda não tenho esse tempo todo, não. Eu acho que eu tenho um pouco, eu tenho bastante tempo. Eu sou dono da minha agenda hoje, mas ainda trabalho bastante. E eu não conheço ninguém, Thiago, que fez alguma coisa relevante que não teve que trabalhar, cara. Tempo sempre vai ser sobre prioridade, Thiagão. E aí cada um escolhe o que é prioridade. Se você não está tendo tempo, meu amigo, minha amiga, para se desenvolver, para aprender algo para aprender a fazer dinheiro de forma ética, de forma íntegra, através da sua profissão médica, com o que você está priorizando? O que você está priorizando em detrimento de aprender a ajudar pessoas? Vou dar um exemplo aqui da Irlena, que eu sempre lembro da Irlena, cara. E a Irlene e a Domila já compartilharam isso, né? Que, cara, quando elas entraram no CVM, elas assistiam às aulas com fone de ouvido e amamentando. Elas não estavam com tempo sobrando, não. Muitos alunos nossos já compartilharam também. Cara, eu escuto as aulas no trânsito, indo e voltando. Boto o fone de ouvido ali e vou dirigindo.
confesso que, cara, ok, as aulas serem mais curtas é algo legal, eu acho que ajuda, principalmente para começar. Mas, cara, isso para mim também é só uma desculpa. Porque quando a pessoa realmente está comprometida a mudar de vida, cara, e o nosso método muda vidas, nosso método, nosso programa, o nosso curso online e as nossas mentorias, principalmente, né, a gente tem o curso, que são as aulas gravadas, né, onde você tem ali, é como se fosse, a analogia que eu sempre faço, o curso é como se fosse a assinatura da academia, que você, quando tem uma dúvida, pede a ajuda de um professor que está lá de plantão. O curso é da mesma forma. Tem as aulas mensais, tem uma comunidade de alunos no WhatsApp, tem lá as professoras, tem, né, que ficam ali, quando tem uma dúvida, alguém levanta a mão, elas ajudam e depois segue. A diferença qual a diferença para a mentoria? A diferença na mentoria é que é como se você contratasse um personal. A gente vai estar mais próximo de você, a gente vai estar te avaliando, vai estar vendo, vai te dando feedbacks mais específicos e ao longo do tempo. Então, nosso curso e nossas mentorias, nosso método transforma a vida, Thiago. Não é um cursinho online qualquer que eu vou aprender uma habilidade nova para daqui a não sei quantos anos, talvez, se por acaso eu vou sair, eu vou ganhar R$ 500 a mais. Não, cara. A gente tem alunos que de um ano para o outro sai de 30 mil por mês para 100 mil por mês, de 0 para 30 mil por mês. Isso é transformador, cara. Isso é uma transformação de vida. De gente que estava em 9 vínculos e agora só está em um. De gente que dirigia 300 quilômetros toda semana e agora não dirige mais nenhum quilômetro, só trabalha, sei lá, em vez de 300 quilômetros por semana, 1.000 quilômetros por semana, roda, sei lá, 50 quilômetros, 10 quilômetros, sei lá, onde. Mas é uma transformação de vida. Pessoas que dormiam todo dia fora de casa agora dormem em casa. Então, se a pessoa não tiver tempo, se ela não arranjar tempo para aprender algo que vai mudar a vida dela, então, cara, essa pessoa não é para entrar no mesmo, não. Porque, gente, eu não quero que você entre só para provar que não funciona. Eu não quero, não entra. Eu quero que você entre se você realmente entende que você tem capacidade de aprender a como atrair, encantar e fidelizar pacientes particulares de forma ética, de forma íntegra. Sem esqueminha, sem picaretagem. Se você estiver disposto a se tornar essa pessoa. Se você estiver disposto a se tornar essa pessoa, cara, eu posso te ajudar. Eu confio com cada átomo do meu corpo, com cada célula do meu corpo, Thiago, que a pessoa, independente dela ter 30 anos, ou 50, ou 60, independente da especialidade dela ser medicina de família ou dermato, independente dela estar em São Paulo ou lá em São Joaquim da Barra, independente dela de qualquer coisa, se ela tiver vontade de mudar de vida, se você tiver vontade de mudar de vida, entra, eu quero você, eu te ajudo, eu posso te ajudar. Agora, se você for cirurgião plástico do Leblon e você que quer entrar só para provar que não funciona, ou não entra. Ah, vou ver se dá certo. Não entra. Não entra para ver se dá certo. Não vai dar certo. Só entra se você estiver disposto ou disposta a fazer até dar certo. Eu não estou interessado no seu dinheiro. Eu não estou interessado no seu dinheiro. Eu estou interessado na sua história, em contar sua história, a sua transformação. Ontem, a Beatriz falou, como é que você se sentia, Beatriz? Eu perguntei para ela, ela falou cansada, frustrada e cansada, sufocada. Por quê? Ela atendia 40 pacientes por dia, recebia R$ 25 por consulta. E hoje, como é que você se sente? Ela disse, me sinto incrível, maravilhosa, feliz, satisfeita. Por quê? R$ 5.000 um programa de acompanhamento, um paciente. 20 horas de trabalho, dorme todo dia em casa, tem tempo para o Bernardo, tem tempo para o marido, tem tempo para ela. Aí a gente entra, né? Será que
o investimento que ela fez, né, Cid? Será que voltou? Será que valeu a pena, né? Usando o exemplo da Beatriz ontem, que ela compartilhou o programa de acompanhamento que ela vendeu, acho que 5 mil e pouco, né? Usando até o exemplo ontem da aluna que você compartilhou aí, acabou de, em um único dia, faturar 18 mil reais, né? Então, será que o investimento do método ele traz o retorno? Que é uma dúvida comum também deles, né? Ah, vou investir, mas não sei se esse investimento ele vai retornar. É só a gente olhar de novo. Eu acho que para todo mundo que está chegando agora, que não me conhece, não conhece a gente, não conhece o método, eu recomendo que separe algumas horinhas, meia hora por dia. Hoje é quarta, quinta e sexta, meia hora por dia. Vai lá no canal do YouTube e dá uma maratonada nessas entrevistas. Tem uma playlist lá, Thiago, chama CVM Cash Premium, que eu faço essa pergunta para eles. Você sabe quantas vezes o investimento que você fez na mentoria é um investimento muito maior do que no programa CVM. Cara, o investimento na mentoria, a média é de 20 vezes o retorno. Imagina no programa CVM, que é muito mais barato do que a mentoria. O programa CVM, a gente tem relatos de alunos, depoimentos de alunos, que saíram, por exemplo, de um faturamento. A própria Beatriz, vamos fazer conta. Ontem ela falou, eu perguntei, quanto que você faturava antes? Ela falou, R$ 1.000 de particular, antes do CVM. E agora? 20 mil por mês. Cara, se ela não aumentar mais nada o faturamento dela, e ela só continuar 20 mil por mês, Thiago, 20 mil por mês vezes 10 dá 200 mil. Ela investiu lá em 2022, na época em 2022, sei lá quanto que ela pagou. Mas vamos botar aí que a gente já chegou a cobrar R$ 7 mil no programa CVM. Sem ser oferta vitalícia, só um acesso de 12 meses. Imagine a oferta vitalícia, né? Então, mas vamos supor que ela pagou 5 mil. Se ela tiver pago 5 mil lá em 2022 e nos últimos 2 anos ela vem numa média, vamos supor que seja uma média de 10 mil. 10 vezes 10, nos últimos 2 anos ela faturou 200 mil. Ela investiu 5 mil, Thiago, mais ou menos, e voltou 200 mil. Será que vale a pena? Estou em casa depois de fazer consultório das 14 às 20. Foram 4 pacientes, um de passe. Passe é um programa de acompanhamento, um tipo de programa de acompanhamento que a gente ensina também no programa CVM. Dor de enxaqueca e um de insônia. 3 pais oferecidos, 2 pais vendidos. Ela ofereceu para 3 pacientes que ela atendeu, 3 pacientes novos, e 2 fecharam. Ou seja, em um único dia, uma médica de especialidade clínica, em uma tarde, ela faturou 18 mil reais, atendendo 3 pacientes. Sabe qual era a realidade da Luciana Barberino antes? 3 anos antes? Cara, de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, atendendo em cidade, ela é de Salvador, né? Atendendo em outras cidades, atendendo volume, não tinha tempo para ela, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para nada, arriscando a vida dela, chegou a ter síncope dirigindo. Agora ela tem esse resultado. Coisa mais louca que eu acho, quando eu escuto dos nossos alunos, é eles dizerem que há anos que não vão no médico. Um médico que não vai no médico. A Socorro tem um depoimento dela, Thiago, eu não sei se você lembra, mas a Socorro, cara, antes dela entrar no CVM, ela vivia em crise de asma, não é, Socorro? Não sei se ela ainda tá aí. E aí a gente fala aqui no CVM, né? Coloque a máscara primeiro em você, coloque a máscara primeiro em você e tal. E aí, hoje, a Socorro, nossa aluna, talvez a nossa aluna mais antiga, né? Que, quando eu falo mais antiga, no sentido de ela continua com a gente, né? Ela continua dizendo, cara, eu não quero sair de perto não dessa galera, eu não quero sair de perto. Uma das coisas que aconteceu comigo que me fez sair do plantão, cara, foi um dia que minha mãe caiu e bateu a cabeça. Era um sábado ou domingo, eu tava naquela vida louca de plantão, emendando tem até um meme, até uma piada que o pessoal faz no meio médico, que na época eu vivia com o texto copiado e colado, pronto para enviar no grupo
da cooperativa, escrito eu pego. Sabe? Tipo, plantão não sei aonde tal, não sei o quê. Eu pego. Eu pego. E aí era um domingo, se eu não me engano. Minha mãe bateu a cabeça, minha irmã me ligou, minha mãe tava mal lá, bateu a cabeça feio, assim. E eu tive que fugir do plantão, esqueminha, abrindo mão da minha integridade, sabe? Na época eu não sabia nem o que era integridade. Mas hoje eu sei que aquilo me destruía de alguma forma, aquilo diminuía o meu poder, me destruía, me desintegrava como pessoa mesmo. Saí do plantão, deixei lá os pacientes e fui acudir minha mãe, né? Ajudar minha mãe, levei ela no pronto-socorro. Ficamos lá, tipo, sei lá, fiquei umas 3 horas com ela para ser atendida. E aí quando ela estabilizou, quando ela ficou sem dor, aí eu voltei pro plantão, tipo, era, sei lá, 1, 2 da manhã de um domingo para segunda. E eu voltei pro plantão pensando, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida, velho? A pessoa mais importante, na época eu não tinha filho ainda, a pessoa mais importante da minha vida precisou de mim, eu tive para acudir ela, para ajudar ela, eu tive que fazer esqueminha, eu tive que, sabe, abandonar os pacientes, eu tive que sobrecarregar os colegas, eu tive que... O que que eu tô fazendo da minha vida, cara? Em troca de quê? De dinheiro? E ali foi um dos dias que eu disse que aquilo ali não ia ser por muito tempo, que eu não ia mais ficar ali por muito tempo. Eu não sei qual que é a história de quem está ouvindo a gente agora. Eu não sei qual é a situação que cada um está vivendo, mas, cara, olha para o que é importante para você e faz uma escolha. Porque você tem escolha. Você não é refém do sistema. Você não é refém do plano de saúde. Você não é refém da cooperativa. Você não é refém do SUS. Você não é refém de ninguém. Você é um médico, uma médica. Você é livre, cara. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo para você abandonar tudo e sair loucura. Não, agora eu vou viver de consultório, vai ser rápido, vai ser fácil. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo que você tem uma escolha. Não foi fácil para Socorro, não. A Socorro está desde 2020 com a gente, se eu não me engano. São 5 anos. Eu prometo que você vai ter muito mais prazer em fazer uma medicina. Eu prometo que você vai se sentir mais valorizado, que você vai sentir que o seu trabalho transforma realmente a vida dos seus pacientes. E eu te prometo que você, se você seguir o nosso método, se você aplicar, você vai conseguir ter mais tempo para o que importa para você, incluindo sua saúde, sua família, seus hobbies, o que quer que seja. Isso eu te prometo. Não que vai ser fácil, não que vai ser rápido. E que vai chegar um dia que você vai viver feliz para sempre, como as princesas da Disney. Não, isso não existe. Na vida real, isso não existe. O que existe é uma escolha diária de fazer o que tem que ser feito, fazer o que precisa ser feito, de viver por um propósito maior que não seja só ganhar dinheiro. Eu escolho liberdade todo dia, Thiago. Todo dia eu escolho o caminho certo ao invés do caminho rápido. Se isso fizer sentido para você, meu colega, minha colega, aqui embaixo tem um link. Você se inscreve gratuitamente. Você assiste 3 aulas que estão lá. Você entra no grupo de VIP de pré-inscrição do WhatsApp. Se programa para estar comigo na sexta-feira. Amanhã a gente tem live também. A gente está convidando alguns colegas, né? Não é fácil conseguir que um médico entre meio-dia. Tiagão, é isso? É isso, pessoal. Espero ter contribuído com vocês aí nessa questão. A gente trouxe alguns exemplos e clareza aqui, né? As dúvidas vocês podem estar tendo no momento. Caso vocês tenham outras dúvidas, vocês podem mandar mensagem para a gente lá no direct, né, Cid? A gente vai estar respondendo também. E é isso. Show de bola. Qualquer coisa, é só chamar a gente. Aqui embaixo está o link. E se você estiver no Instagram, pode mandar um direct. Vai ser um prazer conversar com você. Mas também o link está lá na biografia. Está lá no link da bio. Link da bio. Vai lá e escolha mudar a sua vida agora. Tiagão, tamo junto. Obrigado.